Se você está ao vivo, manda o seu e-mail, participa do nosso papo dessa tarde, que a gente vai falar sobre evangelização, conceitos e práticas. Gostou do tema? Ficou legal assim? Ficou parecendo dissertação de evangelização, TCC, acho né? que é um tema nada atraente ultimamente, né? Por que você acha que não é atraente? Porque é evangeliquez assim demais, né? Evangelização tá tão fora do meu universo tá fora do meu vocabulário, é isso. Por O isso termo. que, Então, mas E o conceito? Então, o termo pode estar fora do seu Já vocabulário. começou? Tu ia dar boas-vindas pro cara aí, meu. Fala, boas-vindas, você que nos acompanha. Já começou, já né? Por isso Foi, que é manda papo aí. na rede, a gente continua o almoço depois do almoço. O papo começou 1 hora. Mas eu acho que esse negócio... Eu sei que a palavra está desgastada. Não, esse negócio assim de ter um departamento de evangelização na igreja... Não é o Não é o nós papo estamos era falando. esse. Não é Que como não é constituir sobre na isso. sua igreja. Pô, Pastor Ed deixa eu hoje nos responder, dará... meu. Oi? Fala aí. Não, fala aí. Pastor Ed hoje nos dará o quê? Não, o papo não é esse. O Pastor Ed nos dará aqui recomendações para 4 você. recomendações 4 passos sobre para você instalar como implantar evangelizar um ministério de a sua- evangelização na igreja. Não, a ideia não é essa. É Não, eu trabalhar sei o que não. conceito. Não, eu sei que não. Mas eu acho que quando eu E ouço a justamente palavra porque que evangelização, desgastou. eu penso nisso, é o departamento de evangelização. Né? Como se a evangelização fosse uma atividade que você faz e que você para de fazer. Você começa a evangelizar às 5 da tarde e para de evangelizar às 6. Ou você faz um evento. Ou você tem um culto que é evangelístico e um culto que não é evangelístico. Como- Você faz um evento evangelístico, você faz uma conferência evangelística. Né? É esse universo conceitual que está assim absolutamente perdido no tempo para mim e longe absolutamente do meu vocabulário. Né? Foi isso que eu quis dizer Percebo. naquela hora. Então, Se mas você, então deixa eu fazer a pergunta, desculpa, Braga, mas fala lá. pergunta que a gente tinha combinado para começar Combina aí, isso aqui. combina. Boa tarde, bem-vindos. Não, todos já que estão falamos boa aqui tarde. conosco. Queria mandar um abraço para quem já. Manda seus Maria e-mails. Alice já mandou aqui. A Alice lá de Ubatuba mandou um abraço. Mas a questão é a seguinte: como que você vê, por exemplo, você fala que isso está perdido no tempo. Então, hoje, você olhando para a sua história pessoal e na sua atividade pastoral, como que você vê a evolução, tanto do conceito quanto da prática? De onde você saiu? Qual é o caminho? Qual seria um roteiro que você fez? E aí a gente vai conversando um pouco. Como que você concebe hoje o conceito prático? Não sei se consigo sistematizar tanto assim. A gente conversou agora sobre essa questão. Mas o que me ocorre? A evangelização, como eu estava dizendo, na minha formação religiosa dentro de uma igreja evangélica batista, era uma atividade. Era entregar folheto, era pregar num culto ao ar livre, era dar o testemunho verbal. Eu fui treinado, né, o mapa romano para o céu, as 4 leis espirituais. Era você conversar com uma pessoa e levá-la a aquele clímax de fazê-la entregar a vida a Jesus ou aceitar Jesus como seu Salvador, convidar Jesus para vir morar no seu coração. E era uma coisa que tinha hora, que tinha método, que tinha o folheto certo, etc. Né? Tinha os períodos próprios dentro da igreja. E acho que todas as outras coisas, todas as outras dimensões da nossa vivência cristã, se a gente pode falar assim, sempre foram compreendidos como uma atividade. Né? O momento de adoração começa às 7h30, acaba às 9h. Né? O culto de louvor a Deus, essa ideia de que... E que a gente já explodiu isso, né? Que é uma vida de adoração. Ensino e discipulado era o horário da escola dominical ou o horário do estudo bíblico. O discipulado era uma coisa feita na lanchonete com apostila, em que, quer dizer, o moderno, né? A gente achava que o máximo, eu estou discipulando uma pessoa, eu estou me encontrando com ela toda quinta-feira às 4 da tarde no Starbucks e a gente estuda uma apostila do sei lá o quê. Isso era um discipulado, né? A gente já entendeu que não era, que o discipulado é uma caminhada e um relacionamento em que a gente ensina e aprende o tempo todo e etc.
Da mesma forma, eu penso que a evangelização e esse conceito mais contemporâneo que está associado à igreja emergente, lá o conceito da igreja missional, tudo que a igreja faz é missional, tudo que a igreja faz é evangelizador. Mas se eu fosse sistematizar, o que mudou na minha compreensão foi: evangelizar é expor o evangelho a alguém e expor alguém ao evangelho. Ok? Antes, quando eu expunha o evangelho e expunha alguém ao evangelho, e isso implica uma convocação, então eu criei para mim essa sistematização. Antes, eu convocava para a eternidade. Hoje eu convoco para a história. Antes eu convocava para o pós-morte. Hoje eu convoco para o reino de Deus. Antes eu convocava para o céu. E hoje eu convoco para para a humanidade, sabe? Um lugar historicamente falando, né? Não, e mais do que isso, eu convoco as pessoas para um tipo de ser humano, é o ser como Cristo. O que é então uma pessoa que, na nossa linguagem antiga, talvez, foi evangelizada e que aceitou o evangelho, né? Antigamente eu aceito Jesus como meu salvador para ir para o céu depois da minha morte. O grande lance era você, por exemplo, você quer ir para o céu depois que você morrer, você sabe que você pode morrer e ir para o inferno. Quer dizer, esse discurso para mim ele não faz o menor sentido mais. Ele não me interpela, ele não me move, não me comove, mas o sentido de o reino de Deus presente na história, que implica um estilo de vida, de seguimento de Jesus de Nazaré, para que nesse seguimento de Jesus de Nazaré e nesse comprometimento com o estilo de vida próprio do reino de Deus, a gente vai se tornando um tipo de ser humano à semelhança do próprio Cristo. Isso, para mim, é a síntese melhor que eu consigo fazer agora. Nesse ponto, quer dizer, quando você define, quer dizer, seria hoje o seu conceito do que é evangelizar. Então, evangelizar nesse conceito, quais são o que seriam chamados de mínimos razoáveis que precisa ser apresentado para aquele ou para aquela, ou para o momento em que se está evangelizando alguém? O conteúdo que você está falando. O conteúdo disso. O conteúdo. Pensando em termos do evangelho, né? Então, eu acho assim que a mensagem central de Jesus foi o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Né? O reinado de Deus chegou. Então eu acho que aí já tem uma coisa que é própria. Há pessoas sobre quem e situações, circunstâncias, contextos, realidades, sociedades sobre as quais Deus reina e outras sobre as quais Deus não reina. A oração do reino é: venha o teu reino, isto é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no meu entendimento, evangelizar é ensinar qual é a vontade de Deus para a vida na terra, qual é a vontade de Deus para a vida na história, qual é a vontade de Deus para o ser humano. Não é a vontade de Deus para o ser humano, é para o ser. A experiência de ser humano. O que é que Deus chama de ser humano? É esse o convite, é esse o conteúdo. E essa mensagem de Jesus, o reino de Deus chegou, ela é apresentada por Jesus e ele entra por muitas portas dependendo da circunstância na qual ele está. Ele chega numa casa onde há enfermidade, ele diz: essa não é a vontade de Deus para a vivência humana. Ele chega numa casa onde há abuso, essa não é a vontade de Deus para a existência humana. Numa casa onde há o roubo, o Zaqueu, Zaqueu, não é assim que se vive no reino de Deus, usurpando dos outros. O reino de Deus se vive repartindo com os outros, não usurpando. Então evangelizar é isso daí. E dar às pessoas essa consciência
de que elas se reportam a uma autoridade que é externa à sua consciência. Acho que um dos grandes problemas, um dos grandes desafios da evangelização é que nós vivemos num tempo em que o ser humano não respeita nenhuma autoridade exceto a autoridade da sua própria consciência. Então dizer não, há um rei, há alguém que quer governar a sua consciência, a autoridade sobre a sua consciência não está na sua consciência, está fora dela. Você tem que se submeter a uma vontade que não é a sua, a desejos que não são os seus, a caminhos que não são os seus, crendo que esses caminhos, desse que te propõe, vindo de fora da sua consciência, te interpelando de fora da sua consciência, esses caminhos são caminhos de vida. Os seus são caminhos de morte. Não obstante esses que estão num tal caminho de morte, eles estão no reino. Não sei. E ainda não obedientes ao Senhor do reino. Talvez, numa outra perspectiva, nós vamos entender que Jesus ele é o rei de direito sobre todas as coisas, mas não é rei de fato. A evangelização seria o processo a partir do qual as pessoas e as realidades, o homem e as suas circunstâncias, como a gente usa na afirmação do Ortega y Gasset, o homem e as suas circunstâncias se submetem à vontade de Deus. E ele tem direito sobre, mas ele não exerce autoridade de fato. Então, de fato, eu chegar na casa de um sujeito que é alcoólatra e abusa das filhas e dos filhos e agride a sua esposa, eu dizer, olha, o dono dessa família aí não é você, é Deus, e ele não está gostando nada do jeito que você está cuidando dessa família, que é dele. Você está usurpando dele isso. Aí eu chegar numa prefeitura e falar, senhor prefeito, o dono dessa cidade não é o senhor, o dono desses recursos, inclusive, não é nem o povo é o dono. Deus é o dono, e esses recursos precisam ser usados em benefício do povo. E tem um jeito de governar submisso, onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Né? Existe um jeito de ser casal, existe um jeito de ser amigo, existe um jeito de ser cientista, existe um jeito de ser banco que tem a ver com a vontade de Deus e um jeito que não tem a ver com a vontade de Deus. Evangelizar é isso. É que a autoridade de Jesus se estabeleça de fato em todas as pessoas e circunstâncias e realidades nas quais essa autoridade existe apenas de direito. Deixa eu fazer uma pergunta. Pensando nos modelos, nas práticas anteriores, as antigas, e nisso que você está colocando para a gente, aonde que entra... Porque assim, uma parte que era central daquele modelo de evangelização era a questão da cruz, o sacrifício de Cristo, a chamada ao arrependimento e tudo mais. Onde que ela entra, ou em que linguagem que entra, se é que entra, esses itens que fazem parte daquele modelo de evangelização, numa nova maneira de falar sobre o reino de Deus que vem? Honestamente, assim, que Deus que me perdoe, eu acho que esses elementos, eles foram isolados do todo do Evangelho e eles não fazem sentido fora do todo do Evangelho. Por exemplo, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é eu ficar triste com uma coisa que eu fiz ontem. Arrependimento é eu lamentar uma coisa que eu fiz ontem e falar, puxa, se eu pudesse eu não faria de novo. Mentira, você vai fazer. Você fez ontem, você vai fazer amanhã, você vai fazer depois. Você ficou triste, não quer dizer nada. Quer dizer, você ficou triste porque você fez uma coisa ruim, ou para você ou para alguém. Então, mas o arrependimento, quando Jesus fala, ele diz, olha, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. O Dallas Willard, para mim, trouxe a melhor metáfora dessa questão. Que é, você está numa fazenda e com luz de lampião. A eletricidade passa na porta da sua fazenda. Anunciar o reino de Deus tem eletricidade na porta da sua fazenda. Amplie a sua consciência, a sua percepção da realidade. E creia que tem luz elétrica agora para você. É tipo, você ainda está enterrando alimento para preservar. Põe luz elétrica e compra uma geladeira. Você não precisa mais enterrar. Você ainda está escrevendo a luz de lampião. Já tem luz elétrica. Então eu não estou entendendo, cara. O Deus,
está disponível a você a graça, o favor e a bondade de Deus, e você ainda está nessa vida de ódio, de amargura, de ressentimento, de mágoa, não estou entendendo, você está atrasado, meu. Uhum. O reino de Deus chegou, arrependa-se, amplie a sua consciência. Você ainda se acha um verme, você se acha um miserável, você acha que não tem valor. O reino de Deus chegou, Deus já falou para você que você é um filho amado dele. Você está atrasado na maneira como você enxerga você mesmo. Você acha que Deus está contra você, que ele matou o seu filho de 15 anos? Você está atrasado. Deus não mata o filho dos outros. Deus que morreu na cruz, ele preferiu morrer do que matar. Uhum. O Deus de Jesus não mata, ele morre. Você está com Deus errado. Então, o que é a cruz? A cruz é uma revelação desse caráter desse Deus, que é amor. Uhum. E quando a gente usa a cruz como Jesus morreu por causa dos seus pecados, eu acho que fica pequeno, embora seja verdadeiro. Né? Mas fica pequeno no mundo como o nosso. E aí, primeiro assim, isso que você acabou de falar, é o conteúdo do querigma, da proclamação que você entende que deve ser feita quando hoje ainda se usa esse termo, de pregar o Evangelho? Eu acho que o conteúdo do querigma é Jesus é o Senhor. Ele venceu a morte, ele está vivo, ele é o Senhor. Uhum. Jesus Cristo é o Senhor. Quando você usou a expressão os mínimos, né? Eu lembrei do sermão do John Stott. Tem mais de 20 anos que a gente ouviu o John Stott falando isso. O mínimo irredutível do Evangelho é Jesus Cristo é o Senhor. É isso aí, o querigma é esse. Uhum. Tem um reino, tem um rei. E o caminho de vida para você é você se submeter a esse rei, que é, mas se eu me submeter a esse rei, ele não é um tirano? Não, cara, ele morreu por você. Ele não vai estragar a minha vida, ele não vai ser um estraga-prazeres. Eu falei, não, ele te ama. Mas a vontade dele vai ser muito ruim para mim. Eu falei, não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Uhum. Você está iludido a respeito dele. A face que Jesus demonstrou dele é extraordinária. Alguém fez a sua cabeça e colocou Deus como um bicho-papão, como um cara que está com um chicote na mão esperando você tropeçar, ou como um cara que está só esperando para ver se você vai morrer do jeito certo ou errado para ele te mandar para o inferno. Quer dizer, essa é uma caricatura de Deus que eu acho que não faz mais sentido no mundo como o nosso. Que não é o que Deus é, verdade? Que não é o que Deus mas não faz sentido no mundo como o nosso. Então o querigma, a proclamação, qual é? Jesus Cristo é o Senhor. Agora, à medida que essa proclamação, sem esse conteúdo, ela é difundida, quer dizer, ela é pregada, que é o que nós observamos no chamado mundo religioso hoje, que tipo de ser humano nós temos a partir da distorção do querigma daquele que vem para nos tornar seres humanos de fato, não é? Que tipo de distorção, que resultado nós temos hoje, vamos dizer assim, no mercado? Qual é o grande problema do ser humano? É a sua pretensão de dizer eu sou. Na Bíblia Sagrada, a revelação vai dizer para nós o seguinte, que só tem um que é. Deus diz, eu sou. E Ele nos oferece, pela sua graça, a condição de ser. Eu não sou. Eu só sou porque Deus quer que eu seja. Qual é a grande pretensão humana? É quando Deus diz assim, eu sou, a gente diz, eu também. Eu sou um eu. Você é um eu, Deus, mas eu também sou um eu. Você tem vontades, mas eu também tenho vontades. E qual é o grande pecado? O grande pecado é eu colocar o meu eu como centro do universo ou do meu universo. O que é a conversão? É eu dizer, não, o centro desse universo aqui não é o meu eu, porque eu não sou. O centro de todo o universo, do meu, do seu, do nosso, é o Criador, é Deus. Ele é o centro. É Ele quem sabe como a gente deve viver. É Ele quem é a fonte da nossa vida. Então, sem o negar-se a si mesmo, que é eu tirar o meu eu e me sem se despersonalizar. Né? Não é eu perder minha identidade. É eu perder a minha prepotência e eu perder o meu orgulho, na linguagem dos pecados capitais, é eu perder o meu orgulho
Aliás, o C.S. Lewis diz que o orgulho é o orgulho é um estado de alma ante Deus. Isso é orgulho. Então, é eu tirar o meu eu da frente e dizer assim, não importa, Brega, o que eu quero, o que importa é o que Deus quer na nossa relação. Não importa o que eu quero para a minha sociedade, o que importa é o que Deus quer para a nossa sociedade. E nessa hora que o que importa é o que Deus quer, em alguns momentos eu vou ter que abrir mão do que me é conveniente, do que me é prazeroso, do que me é desejável para o bem comum. O que eu acho é que a maneira como o Evangelho está sendo pregado hoje, Evangelho eu diria até entre aspas, é que as pessoas podem se converter a esse Evangelho e sem tirar o eu do centro das suas vidas. Então eu digo a você, olha, venha para a minha igreja. Aqui você vai realizar os seus sonhos, porque Deus vai te honrar. Aqui você vai prosperar, porque Deus vai te honrar a tua fé. Aqui você vai se tornar uma pessoa importante. Aqui você vai ser cumulado. Aqui você vai ser curado. Aqui você vai ter o seu casamento realizado, porque Deus vai te honrar e etc. Quer dizer, eu não preciso renunciar aos meus sonhos, às minhas vontades, aos meus desejos. Fortalece ainda mais eu fortaleço eu, né? o orgulho e essa pretensão do eu e do ser humano. Quer dizer, então onde existe conversão? Converter do que a quê? Simplesmente eu estava pedindo para Exu, ou para Iemanjá, ou para o São Miguel, ou para sei lá quem, e eu descubro que é melhor eu pedir logo para Jesus, que é o cara. Mas mudou de ídolos. Mudei de ídolo, mas da mesma forma que eu achava que a Iemanjá eu ia fazer sacrifícios para ela realizar minhas vontades, também vou me sacrificar. Eu vou entregar dinheiro na igreja dos crentes para Jesus fazer minha vontade, porque Jesus é muito mais poderoso do que a Iemanjá. Eu continuo sendo um cara egocêntrico, egoísta, que dou a mínima para o meu mundo e para a vontade de Deus na terra, e digo que eu sou filho de Deus. E trabalho com a mesma lógica de apertar o botão certo e puxar a alavanca certa. Agora, como é que isso acontece no chão da vida, no sentido de, a partir das comunidades que compreendem isso, não é? O Evangelho e não este Evangelho, como diria o Paulo aos irmãos do Gálatas, não o outro Evangelho. Como é que isso desemboca nas comunidades que pregam esse Evangelho? Como é que isso se torna visível? O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Eu tenho tentado. Deixa eu tentar só completar uma pergunta, que talvez não sei se vai... Que assim, quais são alguns sinais de que o Evangelho do Reino está sendo pregado? Ok, boa pergunta. Eu tenho tentado orientar minha prática pastoral por essas questões que nós estamos tratando agora. E o exercício que eu fiz, juntamente com a liderança da minha comunidade, foi uma pergunta. Eu disse assim, vamos usar 3 palavras que sintetizam a nossa identidade, o que nós queremos ser como comunidade. E nós encontramos 3 palavras. Conceitual, relacional e diaconal. Conceitual, talvez por força das minhas características como um dos pastores da comunidade. É uma comunidade que faz um exercício constante de discernir o Evangelho do Reino em relação aos outros evangelhos. Como você citou no Gálatas, né? Ainda que um anjo pregue outro evangelho. Bom, pessoal, aqui na nossa comunidade nós fazemos um exercício constante de dizer, isso aí é outro evangelho, não é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho do Reino. Isso aí é outro, não é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho do Reino. Esse exercício constante, com a palavra, com a história da igreja, com o diálogo, com o discernimento espiritual, com a orientação do Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. Então, é esse exercício constante de discernir qual é o Evangelho do Reino, qual é a vontade de Deus para nós. Segundo, relacional. Porque se o Evangelho do Reino nos convoca a tirar o nosso eu do caminho, e é um evangelho de uma experiência de amor, ele precisa ser necessariamente uma vivência comunitária, relacional, onde nós nos doamos mutuamente uns aos outros.
Então acho que esse é um sinal. A saúde relacional de uma comunidade. Né? E aí entra política interna, inimizades entre famílias, feudos, capacidade de inclusão, receber os novos. Tem uma série de fatores que podem Lidar ser. com os problemas do caminho. A Lidar com os horizontalidade conflitos, a horizontalidade. da vida, né? E em terceiro lugar, a diaconia, né? O serviço. Por quê? Porque isso também a gente entende o seguinte, que o evangelho do reino não é alguma coisa que as pessoas escutam, é uma coisa que as pessoas veem. Se o reino de Deus chegou, elas podem ver que chegou. Porque não adianta nada eu falar, olha, aqui é uma comunidade do Cristo que ora para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Aí os caras chegam nessa comunidade e dizem assim, bom, o discurso de vocês é bonito, mas eu não estou vendo nada aqui diferente do que era lá de onde eu vim. Aliás, eu estou vendo aqui pior do que o Rotary Club que eu frequento, pior do que a loja maçônica que eu frequento, pior do que sei lá o que eu frequento. Pô, que é isso, bicho? Então o reino de Deus não está aqui, por isso não pode ser visto, não está aqui. Né? Da mesma forma, a ação de serviço ela tem que ser vista. Né? Bom, vocês não falaram que vocês tiraram eu do caminho e agora buscam o que é o bem coletivo? Bom, vocês não mexem uma palha para asfaltar a rua da comunidade? Vocês não mexem uma palha para doar sangue para ninguém? Vocês não mexem uma palha para... Vocês não distribuem uma cesta básica? Vocês só ficam anunciando aí o evangelho. Quer dizer, e aí eu acho que na nossa tradição da teologia latino-americana, missão integral, nossos teólogos de casa, Então, a definição do René Padilha, para mim, ela encerra a discussão. Ele diz o seguinte: missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. E que ação? A ação diaconal. Isto é, então vamos pegar um exemplo. A gente pega a nossa molecada, exemplo prático, tá? A gente pega a nossa molecada, leva para uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, há 10 anos, que a gente vai lá, pinta escola, a gente vai lá, faz festa, a gente vai lá, monta uma biblioteca, a gente vai lá, leva gabinete dentário, a gente vai lá e luta por um posto de saúde. Aí os caras começam a perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são candidatos? Vocês vão lançar? Vocês têm algum... Vocês são políticos? Um projeto político? Qual que é de vocês? Falam, não, a gente está aqui porque Jesus mandou a gente cuidar de vocês. Não, mas o que vocês querem com isso? Não, a gente não quer nada, a gente só está aqui fazendo o que Jesus mandou. Fala, mas fala mais sobre esse Jesus aí que mandou você fazer isso. Aí você fala. Isso é Mateus 5, 16. Mas você tem uma ação que exigiu uma explicação. O problema é quando você quer explicar uma coisa que ninguém está perguntando e você não demonstrou nada para as pessoas perguntarem, me explica isso, você já está dando a explicação. É a brincadeira Jesus era assim, né? Ele dizia daquilo que fazia, né? E explicava, né? Viram o que eu fiz? Então, façam vocês também. Por causa disso. Está parecendo a história quando pintaram o muro do Colégio Batista aqui. Cristo é a resposta, né? Lembra disso? Bem grande. Alguém pichou durante a noite lá assim. Qual é a pergunta? Quer dizer, é uma vida que não suscita pergunta. De quem está convivendo. Não, ela já parte de uma realidade. Você é pecador a caminho do inferno. Então aceite a Jesus para você ir para o céu depois que você morrer. Você aceita? Quer entregar a sua vida a Jesus? Ok. Então, e agora? O que eu faço? Bom, eu tenho que ir no culto de domingo, matricular na escola dominical, cantar no coro, vir no culto de oração da quarta-feira. E no trabalho? No trabalho você tem que ser honesto. E convidar as pessoas para a sede de conferência da Semana da Pátria. Eu falei, pô, mas... Agora, Ed... Deixa eu fazer uma pergunta que o Júlio pequeno mandou demais, aqui. O pessoal tá mandando. Ó, é pequeno. Júlio César aqui de São Paulo, ele está fazendo a seguinte pergunta: qual que é a via média, a justa medida para a evangelização não se transformar em proselitismo, ou então em conversionismo individual, ou, no outro extremo, reduzi-la a uma militância sociopolítica e uma agenda sociológica? Qual que é esse meio caminho? Para não virar o proselitismo... É uma pergunta inteligente. Para incluir... Na formulação. E aonde é que fica a transcendência nesse conceito de evangelização? Boa, vou tentar responder. A pergunta do Júlio César é uma pergunta inteligente na sua formulação e etc., mas eu daria uma resposta simples. Viva como Jesus mandou você viver, que as pessoas vão perguntar por que você vive desse jeito. Aí você explica. Por que você veio aqui? Porque Jesus falou que eu devia vir, foi assim que ele me ensinou a viver.
Não, mas não foi assim que eu aprendi a viver. Não, mas então você aprendeu com o cara errado. Você está vivendo errado. É por isso que você está se ferrando do jeito que você A está sua se ferrando. experiência Ué, de religiosa. onde que você acha? Então eu acho, Não foi viva bom. do jeito que Jesus mandou você viver e as pessoas quererão saber mais. E aí você explica, e você fala do Evangelho, e etc. E onde está a transcendência? Sem a experiência de transcendência, você não consegue tirar o seu ego do meio do caminho. Não consegue. Você vai viver tiranizado pela sua vontade, o seu desejo, as suas prioridades, as suas conveniências. Você vai ser, no máximo, uma pessoa educada. Mas no dia que você precisar se sacrificar, cortar na carne para o bem do seu próximo, você vai fritar ele, mas você não vai se fritar. Então, sem uma experiência, digamos, mística, do que a gente chama de um novo nascimento, de acordar, de ter um encontro com Jesus, de ter a epifania, de passar da treva para a luz, da morte para a vida, aquelas linguagens do Novo Testamento, sem essa experiência, no máximo. Outro dia eu falei num dos meus sermões que uma pessoa que é religiosa é só um chimpanzé que aprendeu a cantar hino e recitar versículo. Agora, uma pessoa que teve um encontro com Jesus é um ser humano que está sendo formado à imagem e dentro do caráter de Jesus. Isso senão a gente só vai conseguir adestrar pessoas. Nesse aspecto assim, do transcender, ok, e concordamos de que a nossa fala conceitual sobre o Evangelho ela tem a ver com o reino que chegou. E aquela fala de você aceitar Jesus para ir para o céu não faz parte desse nosso momento. Não obstante, né, o transcender implica no repensar a eternidade. Ou vamos ficar com Dallas e Willard também? Entendi. Se você pergunta o transcender no sentido de a metafísica, o que é que existe depois daqui, desse mundo de sentidos, né? Eu diria, bom, eu confesso, essa questão metafísica, o pós-morte, a vida depois da morte, a vida na eternidade, essa é uma coisa que não me comove, não me interpela. Para mim isso é um exercício, é um diletantismo, é um exercício de curiosidades. Coisas legais, interessantes, que fazem sentido, que não fazem sentido, cara, mas a Bíblia não fala dela. Nem o Apocalipse eu acho que fala do céu no sentido de pós-morte. O céu do Apocalipse é um reino de Deus manifesto na história. É o céu que vem, né? É a sabotagem da Babilônia. Representado como uma esperança. Então, o que é o céu no Apocalipse? É a sabotagem da Babilônia. E quem é a Babilônia do Apocalipse? É Roma. E quem é Roma? É um reino onde o rei não é Jesus. Anti-reino. É o anti-reino. É o anti-reino. Então, a convocação da Bíblia Sagrada em todo o tempo é para a gente viver aqui na história e tornar-se um tipo de pessoa que é parceira de Deus e habitada por Deus para que a vontade de Deus seja feita aqui. O que vai acontecer lá, eu sei lá, assim, não é que eu não me preocupo. Lá, né? Eu não me preocupo. Acha, assim, eu não me preocupo com o lá, porque eu acho que o lá é um problema de Deus. Certo. Por que você acha que esse lá, em dado momento, se tornou a preocupação preponderante, sobretudo na igreja protestante? Eu estou falando dela, talvez da católica também, outros ramos do protestantismo, mas quando, por exemplo, a gente fala de evangelização dos últimos 100 anos, vem esse discurso, vem essa preocupação. Aonde você acha que surgiu? Em que momento da história do desenvolvimento da teologia? Não, e assim, para completar, no movimento, vamos dizer assim, pentecostal tradicional, continua sendo isso, quer dizer, eu acho que porvir geral. E o apelo, né, para vir a Jesus e resolver seu problema na eternidade ainda é um apelo fortíssimo. Fortíssimo. Então, eu acho que em primeiro lugar isso é um dado ontológico, que é a nossa pretensão de Deus dizer eu sou e a gente dizer eu também. Aí Deus diz assim, você não é coisa nenhuma, você vai morrer. Aí a gente diz assim, não vou não. Então, desculpa, em nós existe essa rebelião, essa rebeldia contra a nossa finitude. Nós não queremos morrer, nós queremos viver para sempre.
Né? Porque é justamente a nossa finitude que joga na nossa cara que nós não somos coisa nenhuma. Nós achamos que somos. Mas ele colocou a eternidade dentro de Então, nós e nos incomoda isso. Exatamente. Né? E a grande questão é que a gente quer viver eternamente como se nós pudéssemos bancar a nossa vida. E Deus está dizendo, olha, eu coloquei você para viver eternamente, mas não às expensas de mim. Não me descartando. Você não vai conseguir viver eternamente sem mim. Aí eu vou dizer, não, eu vou conseguir sim. Esse é o nosso orgulho. Né? Então eu acho que tem um dado ontológico. Nós fomos criados para viver para sempre e achamos que conseguimos bancar a nossa vida para a eternidade. Então essa coisa de sobreviver à morte é um dado ontológico, em primeiro lugar. Agora, eu acho que também pode ser um dado de dominação, de ameaça. A ameaça da danação. Né? A estrutura do catolicismo romano medieval que deu origem à reforma protestante foi um abuso da pretensão de sobreviver à morte manipulado pela igreja de maneira desonesta e voltada para si mesma. Quer dizer, olha, eu garanto uma vida boa para você depois da sua morte, desde que você faça o que eu quero. Tem a história de um rei que ficou 3 noites no frio, lembra? Eu não esqueci para ter uma audiência com o Papa. Eu não lembro disso agora, mas essa questão, quer dizer, a igreja ela tinha tal poder por conta dessa questão de eu não estar fora da comunhão e que representaria uma danação eterna, que é uma prática de domínio e controle. Né? Um terrorismo e eu acho para o porvir. Então, mas eu acho que num determinado momento nós descobrimos que ser religioso não é o único jeito de ser feliz. Aliás, talvez ser religioso seja um grande jeito de ser infeliz. Pelas práticas. Então, discute muito isso, né? Essa questão do homem religioso. Qual que é a nossa arma? Né? Eu vou na igreja, eu não bebo, não fumo, não traio minha mulher, eu não roubo, eu não sou corrupto. Eu sou o cara. Eu sou o certinho, mas minha vida é uma baita de uma vida sem graça. Uma mesmice sem E eu só cantar no coro e ir na congregação e cuidar de pobre. Eu falo, cara, mas que pô. Aí a gente vê o ímpio, que a gente chama de ímpio, no iate, transando direto e com saúde. Eu que vou na igreja tô com câncer. E o cara é corrupto, mas a casa dele é um banquete, é uma festa, e eu sou crente e não sei o quê. Bom, qual que é a minha vingança? Vai ver quando tu morrer. Tu vai pro inferno e eu vou pro céu. Quer dizer, isso é mesquinho demais, é um negócio assustadoramente mesquinho e é tão ontológico que existe desde os tempos dos Salmos. O Salmo 73 é isso, a inveja do ímpio. Inveja do ímpio. Né? A prosperidade do ímpio. O Salmo 1, Mas ímpio. Como que fica a parábola do Lázaro? É como a moinha que o vento espalha e etc. O que tem a parábola do Lázaro? Não, essa questão, que tem um rico lá que vive para si. Isso. Então, a parábola do Lázaro não é uma forma de ensinar como é que a gente vive na história? Se você tem um pobre no portão da sua casa, não passe por ele como se ele não existisse. Então, mas eu estou falando isso, quer dizer, essa mentalidade que você está se referindo, essa coisa, o cara que é crente, eu vou na igreja, canto no coro, não falta uma escola dominical. Sim, ela está presente no imaginário bíblico, no vocabulário bíblico, nas histórias da Bíblia, ela está presente. O Salmo 1, o ímpio vai ser espalhado pelo vento e o justo vai habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. Quer dizer, não estou negando isso. Eu não estou negando isso. Eu só acho que esse argumento no processo da evangelização ele está muito distorcido, né? Até porque você pega quem nessa história que pode estar invertido. Não, até porque você pega o princípio ético de Kant, ele vai dizer o seguinte: uma ação ética que é motivada por um interesse egoísta não é ética. Você tem que fazer o que é ético, não porque você será recompensado, mas porque é ético. Porque é ético. Você tem que cuidar do pobre que está na porta. O inferno não está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de más intenções. Né? De más intenções, que é... Então, por exemplo, tem uma história muito engraçada, que é do rei, cujo camponês
colheu o maior fruto de todos os tempos naquela região. E ele pegou aquele maior fruto e foi presentear o rei com aquele fruto. E ele honrou o rei com aquele fruto. E o rei, em retribuição à ação do camponês, mandou multiplicar por 100 as suas terras. Um sujeito da corte, quando viu isso, pegou o seu melhor e mais extraordinário potro, um cavalinho ali nascido dos dois Puro sangue. e foi presentear ao rei. Né? E o rei falou, obrigado, valeu. E aí o cara diz assim, mas o senhor não vai multiplicar a minha fazenda, as minhas posses? Eu honrei o senhor com esse presente. Ele diz assim, não. Mas o senhor multiplicou do outro cara que deu fruto. Aí o rei diz assim, não, eu multipliquei dele porque ele deu para mim. Você não deu o seu potro para mim. Você deu para mim, mas na verdade você deu para você. Isso é a teologia da prosperidade, cara. Que seja. Não é isso. Que seja. Você deu o seu potro para mim, mas não porque você queria me honrar. Pensando no que eu poderia te dar. Porque você estava pensando no que eu poderia te dar. Tá então, na verdade, você não estava pensando em mim, você estava pensando em você. O fruto foi pro homem e o potro foi pro rei. Para a coroa. Por exemplo, a retribuição da coroa. Na verdade, o fruto eu abri mão do fruto e dei para ele porque ele é digno desse fruto. O potro eu vou dar um potro para ele que ele vai me dar muito mais desse negócio. Né? Quer dizer, essa ação que espera a retribuição não é ética. Então, vamos imaginar, que nós chamamos vamos fazer uma coisa assim, um juízo final tipo Pica-Pau. Né, se fosse um desenho animado, Deus sentado no trono, e aí a gente chega e diz assim, te servi a vida inteira para ir para o céu. Falou, você serviu a vida inteira para ir para o céu, você nunca me amou. Então você vai para o inferno. Né? Que o Laerte tem uma tirinha, que vem uma mulher com a Bíblia e fala, a senhora não é aquela dona que ia na missa, rezava o terço, era Carola? Sou eu, sim senhor. Eu falei, por que eu estou com vontade de te mandar para o inferno? É por causa disso, quer dizer, não houve transformação do ser, houve a reafirmação do ego rivalizando com Deus. Agora, agora da parábola, agora, deixa eu fazer tudo uma te pergunta. Pagarei, né? É o tudo te pagarei da parábola. Eu banco. Eu não quero te dever nada. Pô, mas a sua dívida é impagável. Não é não, eu negociar, eu banco. Essa prepotência. E sair infeliz. Chegou uma pergunta aqui, e é uma pergunta que eu ia fazer também, colocar para vocês. Como é que a gente considera nesse olhar sobre o Evangelho do Reino, desse convite para a vida do Reino, daquilo que Paulo fala sobre o evangelista lá em capítulo 4 de Efésios, Ed? O que é esse camarada hoje? O que é esse dom? Quem que é essa pessoa no contexto da comunidade? Foi uma pergunta que chegou aqui, Alex de Campinas. Eu acho que esse camarada de Efésios capítulo 4... É o que vai responder a pergunta que é... Não, eu acho que ele é o pioneiro. Ele... Abriu a picada? Ele tem um ímpeto expansionista. É ele que diz, gente, nós precisamos contar isso aí para mais pessoas, nós precisamos sair daqui, a gente precisa levar esse evangelho até os confins da terra. Ele tem essa preocupação. O pastor, ele diz assim, mas o cara acabou de perder o emprego, não dá para eu mandar ele dirigir a congregação, o pai dele está no hospital. Não, mas nós temos que ir para os confins da terra. Aí o pastor diz assim, não, eu tenho que ir para o hospital, cara, não tem que ir para os confins da terra. Aí o cara, entendeu? Eu sempre penso assim... A tensão de Paulo e Barnabé? Não, imagine a comunidade, que se ela fosse uma embarcação, ela está no porto. Chega o evangelista, ele diz, gente... Vamos zarpar, bicho. Nós temos que ficar aqui no porto. Nós somos uma embarcação, temos que zarpar. Temos que conquistar os mares e ilhas a conquistar. Aí o profeta diz, ainda não é hora de sair. E se sair tem que ser para o sul, não para o norte. Entendeu? O profeta, ele lê os tempos, ele lê os ventos. O apóstolo, que é o estruturador, ele diz assim, vai durar quanto tempo essa viagem aí? 3 meses. Não tem suprimento para 3 meses. Aí o mestre,
o cara vai dizer assim, escuta, mas tem cara aí no timão? Tem, mas só tem um, tem que treinar mais 3. Senão essa embarcação vai dar problema. E aí vai todo mundo embora e o pastor fica no porto. Aí briga o cozinheiro com o cara no convés, e o outro com depressão, quer pular do barco, voltar para casa, já tá doente e não tem ninguém para conversar com o cara, que seria o pastor. Então eu acho que a comunidade tem essa diversidade de ênfases, de cuidados e de por isso que eu acho que o discipulado inclusive é uma experiência comunitária. Olha, a Degiane lá de Santarém, ok. Já que você falou da questão do modelo... A mulher está mais longe. A mulher está mais longe. Ladies first. Existe algum modelo eclesiástico que se adequa ao Evangelho do Reino? Papo do nosso almoço. Algum modelo eclesiástico que se adequa ao Evangelho do Reino? Ela colocou o se ela modelo está entre perguntando, aspas, né? se ela tá, o que ela está perguntando? Que igreja eu daria o nome ou indicaria que vive esse evangelho daí? Seriam talvez os mínimos de uma comunidade para dizer que ela é uma comunidade do reino? Como se identifica um agrupamento de pessoas e chamá-lo de igreja? Vou levantar a bola para né? você, Ed. Na hora do almoço. Qual é o seu olhar sobre o que caracteriza uma comunidade como uma igreja? Eu acho que eu já respondi. Ela é uma comunidade relacional e diaconal. Uma igreja que ela não é acolhedora, onde os diferentes não se sentem em casa, bem recebidos e à vontade, onde as pessoas chegam e elas não são julgadas. Outro dia eu ouvi uma história muito bonita de uma moça que chegou na nossa comunidade. Ela é daquelas pessoas espalhafatosas, ela é grande, ela é bonita, é uma negra com cabelão, cheia de tatuagem, e brinco, e argola, e não sei o que, aquela pessoa que chega e não dá pra você... Chegando. Assim, cheia de vida, de vitalidade. Ela falou assim, pastor, eu chegava numa igreja, eu não era bem recebido, eu era um corpo estranho ali. Até que um dia eu encontrei uma igreja que me acolheu. Com as minhas cores, com o meu cabelo, com a minha tatuagem, com tudo. E foi maravilhoso para mim. Mas quando eu cheguei na IBAB, eu percebi que aquela igreja de onde eu vinha me acolhia por fora. Ela tinha estômago para conviver com a minha tatuagem, mas não com o meu pecado. E eu encontrei na IBAB uma comunidade que conviveu com o meu pecado, com o que eu sou por dentro. Eu acho que isso é um testemunho maravilhoso. Provavelmente deve ter gente que disse que a IBAB não conseguiu fazer isso com ela, certo? Mas eu acho que esse é um exemplo. Aí, como você diz, é a experiência de cada um. De cada um, infelizmente, né? Mas assim, eu acho que uma igreja que onde as pessoas elas têm liberdade de ser, sem sofrer o julgamento, a condenação, a rejeição, e sem sofrer aquela ação proselitista que você tem que se conformar a nós. Essa é uma igreja que é o reino. E uma igreja que ocupa-se em dar, não em arrecadar, em doar, distribuir, e que compreende que aquilo que ela recebe, que ela tem de recursos é para ser repartido, essa é uma comunidade do reino. Uma igreja que não está preocupada em crescer. Ela está preocupada em servir. Nesse contexto da evangelização, nós fomos conhecidos, né, e somos ainda conhecidos como o povo do livro. Né? O nosso livro é a Bíblia. E ainda há, não é? Ainda há aqueles chamados colportores, né? E ainda há também aqueles chamados evangelistas que botam bíblias, né, nos seus alforjes, né, para usar a linguagem lá dos antepassados, né? Depois você vai explicar o que é colportor e o que é alforje. Tudo bem, usando duas palavras assim. Mas pessoas que tipo bota 200, 300 bíblias no porta-mala do seu carro, né? E traçam uma linha pioneira, né, para uma região de vazios, né, nesse sentido, religiosos e tal. Na nossa época era aquele vazios evangélicos, né, e saía distribuindo bíblias, né, às vezes sem dar uma palavra, enfim, distribuindo bíblias, o livro, entendeu?
Às vezes sem uma fala, às vezes sem uma interpretação, sem um querigma contextualizado, enfim. Cabe isso hoje, neste nosso tempo de redes sociais, de internet, de mundo globalizado, de aldeia global, em que a Bíblia está online e por aí fora? Cabe, porque a gente não pode se iludir quanto ao fato de que nós vivemos num mundo que é pobre. Nós achamos que o mundo é igual São Paulo, Nova York, e que todo mundo conversa online. Não é verdade. Você vai para o Piauí, você não precisa ir para o Piauí, para o fundão do Ceará, você não precisa ir para o rincão da Bahia, você vai na periferia de São Paulo, você acha que está todo mundo plugado? Não tá. Os caras têm internet lenta, quando tem. Sabe? Eu tô te falando, a nossa molecada foi pro Vale do Ribeira, na comunidade quilombola. Nós ficamos incomunicáveis. Só tem um orelhão na cidade, um orelhão. O Felipe já foi. Entendeu? Então, não é verdade. Tem que um cara levar a Bíblia mesmo, de papel, não adianta. Né? Então, eu acho que cabe. Porém, vamos lembrar que é melhor um cara passar pelo fundão do Piauí, distribuir um monte de Bíblia, ir embora e deixar os caras lá com a Bíblia, e alguma coisa vai acontecer lá, eu creio nisso, mas seria muito legal se ficasse alguém lá para perguntar pro eunuco: você está entendendo o que você está lendo aí? O cara diz: não estou entendendo nada. Posso te explicar? Ou até para ensinar o analfabeto, né? Funcional, que não consegue. Deixa eu jogar a última pergunta aqui. Estamos já na hora. Eu falei que eu não ia falar que é o Dani que tá apertando a gente no horário, porque ele vai falar assim: pô, esses caras vão ficar detestando aqui, você só fala que sou eu. Mas é que tá na hora. Wesley Dian, lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, tá mandando uma pergunta aqui que eu acho que era interessante pra gente fechar. Quais são alguns conselhos que você daria para uma comunidade que ainda faz a evangelização no modo antigo? Se ela quer fazer como que ela abre a cabeça? Como faz essa transição, Ed? Amadurece isso, enfim. Usar o modo antigo é pecado, por exemplo? Pecado no sentido claro que não. É um erro? Eu acho que usar o modo antigo tem primeiro um lado, que não é isso que é evangelizar. Evangelizar é expor uma pessoa ao Evangelho, e o Evangelho a uma pessoa. E o Evangelho não é um enunciado de teorias ou de doutrinas. Um passo a passo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus é Trindade, a Maria era virgem quando deu à luz ao menino Jesus. Você crê nisso? Não. Isso aí não é o Evangelho. Isso é uma informação de literatura. Né? Expor uma pessoa ao Evangelho é expor a pessoa à qualidade da vida pretendida por Deus ao nos criar a sua imagem e semelhança. Expor através da encarnação de quem anuncia da encarnação. Veja que a gente... É simples, o conceito do discipulado. Jesus não mandou a gente ensinar todas as coisas que ele mandou. Ele mandou a gente ensinar a guardar todas as coisas que ele mandou. Porque para ensinar todas as coisas que ele mandou, a gente pega todas as coisas que ele mandou, grava um vídeo, grava um áudio, a gente põe uma lista, todas as coisas que Jesus mandou, 613 mandamentos, uma estratégia de Maimônides, e manda o cara decorar. Então, Jesus mandou perdoar. Aí o cara vira para você e diz assim: e como é que eu perdoo? Eu não consigo perdoar. Aí você tem que entrar na vida do cara e sangrar junto com ele e vivenciar debaixo da graça de Deus e do Espírito de Deus a experiência do perdão. Aí o Evangelho está presente. Então, que conselho que eu daria? Conselhos, Wesley. Começa com Wesley, começa com você. Vai em algum lugar, vai na internet, vai numa livraria, numa biblioteca, pergunta para o seu pastor. Você tem aí o livro do René Padilha, Missão Integral? O que é Missão Integral? Editor Ultimato. Não, estou falando ainda do outro, da temática. Missão Integral. Missão Integral de René Padilha. Começa lendo.
Aí você dá de presente para o seu pastor. Aí você convida 2 jovens interessados para reunir na sala da sua casa ou na praça da sua cidade aí de Belford Roxo. Você vai estudar o livro do René Padilha. E aí você vai ver nota de rodapé, e aí você vai encontrar outras pessoas. É assim. Por aí vai. Eu acho que foi assim que Jesus fez. Ele chamou um, chamou outro para andar com ele. Esse é um conceito não, como é que é? Marcos 3,14, né? O básico que a gente ouviu, que Jesus chamou 12 para que estivessem com ele. Andar com ele. Estar com. Uma vez eu recebi um telefonema de um pastor, disse assim: Ed, eu queria que você me desse uma dica para fazer um discipulado rápido aqui com a minha liderança. E que material que eu devo usar. O bicho está pegando, McDonald's. a gente tem que preparar um pessoal. Aí eu falei: ô irmão, o cara que discipulou mais rápido assim que eu conheci foi Jesus em 3 anos. Ainda perdeu um, né? E se não fosse o Espírito Santo não ia dar em nada. Então, não tem um fast discipulado, uma transição. Eu acho que começa com 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48 e daqui a pouco vai se multiplicando, mas começa com 1, com 2, com 3. Especialmente numa igreja, eu acho que se a liderança pastoral não quiser fazer a transição, não adianta, que não vai fazer. Ed, a última da minha parte, acho que para uma consideração. Sou daqueles ainda que creio que Jesus é o caminho para Deus, né? E para tudo isso que nós entendemos como o reino de Deus, né? Mas eu sou também daqueles que eu não sei quais os caminhos que Jesus faz para chegar àqueles a quem Ele quer, né? Para Ele e é dele, né? E isso, quando eu já fiz essa afirmação e ouvi outros fazendo essas afirmações, eu tenho certeza que não é criação minha isso, né? Eu estou reproduzindo. A crítica é severa nesse sentido, né? Porque dá a impressão, alguém me diz assim: você alargou a porta demais, né? E eu não acho que eu estou alargando a porta, né? Porque olhando para os evangelhos, as narrativas do evangelho me mostra Jesus fazendo muitos caminhos para chegar às pessoas. O que seria manter a porta estreita sem alargá-la, né? Mas permitir que Jesus chegue a muitos por tantas quantas vias for necessário, sem você receber uma crítica de que você está liberal demais, universal demais, não vale tudo, como alguém acho que até... né? Pode dizer que você não concorda comigo também, não tem nenhum problema. Não, eu estou tentando dar uma resposta, mas eu acho que é mais simples do que o que a gente pensa. Que um caminho que poderia ser ruim para eu responder sua pergunta é eu cair na armadilha que está por trás dela na nossa lógica popular, que a evangelização é uma questão de método, que a evangelização é uma questão de discurso. Então o que é abrir a porta? Abrir a porta é dizer na igreja que pode fumar, beber, transar, roubar, e que aqui Deus ama todo mundo, que é a frouxidão moral. E abrir a porta, o que é? É você ser liberal teologicamente. É a frouxidão doutrinária. É isso que eles estão criticando, né? E eu acho que não passa por aí. Porque expor o evangelho a uma pessoa e uma pessoa ao evangelho, a gente faz isso na relação. É na relação. Amando as pessoas com quem a gente convive e sendo íntegros na relação com essas pessoas. Aguardando o momento certo de falar.
pedindo a Deus o discernimento, como aliás, não dava para falar sobre evangelização sem citar a máxima do Francisco de Assis, né? Prega o evangelho o tempo todo e quando necessário use as palavras. Eu teria pretensão de mudar a frase do Francisco de Assis, que é: prega o evangelho o tempo todo e na hora certa use as palavras. Você vai agir o tempo todo no estado crístico, até que a pessoa vai perguntar sobre isso e aí você fala. Porque eu tenho certeza que quando a gente está do lado das pessoas em estado crístico, esse estado crístico suscita desperta a curiosidade das pessoas. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Por que ele está me tratando assim? Por que ela está me tratando assim? Né? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa tem de diferente? A pergunta vai aparecer, em algum momento vai aparecer. E se não vier uma pergunta explícita, virá um pedido de socorro. Se você vive em estado crístico ao lado das pessoas, no momento da sua angústia, da sua dor, da sua necessidade, elas sabem onde Cristo está para pedir socorro a Ele. Da mesma forma que no Novo Testamento, as pessoas que queriam ver e eram cegas iam até Jesus, tinham fome e iam até Jesus, elas tinham solidão e iam até Jesus. Na nossa sociedade também, se a gente vive em estado crístico, as pessoas sabem onde encontrar o Cristo quando precisarem dele. Não tem prazo, né? Expor alguém ao evangelho, o evangelho é alguém. Não tem prazo, né? Pede, obrigado pela sua companhia essa tarde. Amém. Cara. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Vocês me trazerem aqui. Esse programa daqui a algumas horas deve ficar disponível. E você pode repartir com quem você achar importante. Eu tinha que olhar ali, né? Naquele... você tinha que beijo para todo mundo, um abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima quinta, pessoal. Esther Carrenho com a gente falando sobre solidão. Quinta que vem, né? Quinta que vem, se Deus permitir, cá estaremos. Valeu, Abraço. amigo. Até mais. Valeu. Tchau.